amores, como vocês estão? Eu espero que estejam com a graça e a paz de Deus. Espero que Deus possa iluminar o coraçãozinho de vocês, possa dar conforto e consolo àqueles que estejam precisando. E muito carinho, muitas bênçãos para vocês. Hoje o tema da TCC da Universidade de Stanford nos Estados Unidos é sobre autismo. Você sabe o que é autismo? Você convive com autista? Sabe como lidar com autista? É o que nós vamos debater hoje aqui. Começamos o tema: a diferença do tratamento e do entendimento e do espectro autista em diversos países, da turma 00432 de medicina lá de Stanford, dos Estados Unidos. O autismo hoje em dia ele é chamado de TEAH, transtorno do espectro autista. Afeta o comportamento e se apresenta de formas variadas. Os primeiros sinais a ser notados em bebês incluem dificuldade de interação social. Sabe aquele bebê que é inquieto, você não sabe que está chorando? Ele tá limpinho, ele comeu, ele já tomou banho, mas ele não para de chorar, ele não para de ficar inquieto, ele não para de gritar, ele não interage com você, adulto. Essa é uma dificuldade que o autista tem, interação social e dificuldade de ficar parado, de ficar quietinho. Ele é agitado, muito agitado. E tem dificuldade de manter contato visual, de expressar emoções. Muitas mães relatam que vão dar mamar para o bebê e o bebê não olha nos olhos da mãe, que geralmente a primeira visão que a criança tem é justamente a metragem certinha do seio da mãe para o olhinho do bebê. E o autista ele não tem essa capacidade, ele perde essa capacidade, ele não consegue. Desculpe, eu tossindo, que eu estou me recuperando de uma pneumonia. O autista não tem essa capacidade de parar e ficar admirando o rosto da mãe, como os bebês costumam fazer, né? Eles não expressam essa emoção. E quando eles vão crescendo, eles têm dificuldade de fazer amigos, tudo é deles, eles não interagem, eles não compartilham, eles não dividem, eles não sabem entender piadas ou expressões populares, têm dificuldade de comunicação, uso repetitivo de linguagem, bloqueio para iniciar ou manter um diálogo e interação literal. O autista ele tem dificuldade de interagir com as outras pessoas. Ele tem um mundinho dele, mas esse mundinho dele é um mundinho muito complexo. Não pense que o autista ele seja vamos usar uma palavra chula, burra. Não, ele é muito inteligente. Ele é mais inteligente do que a gente. Ele tem uma capacidade mental muito grande, por isso que tudo para ele é irritadiço, porque ele tem facilidade de aprender coisas que uma criança normal não tem. Então tudo para ele se torna chato, por isso que ele não interage com outras crianças, porque é chato para ele, é monótono, né? E por que o autismo hoje em dia é chamado de TEA? Devido à sua natureza espectral, ou seja, a ampla variedade de manifestações e níveis de suporte
que cada pessoa com autismo pode apresentar. A sigla foi adotada para refletir essas diversidades, englobando condições em diferentes graus compartilham características como dificuldades de comunicação, interação social, padrões de comportamentos repetitivos ou restritivos. Ele é aquela pessoa que ou ele faz aquilo, ele escreve, não para de escrever. Ou então ele não quer fazer nada. Não quer fazer nada, mas é muito difícil um autista não querer fazer nada. Ele está sempre inventando fazer alguma coisa. Diversidade, pode entrar. A diversidade de manifestação. O autismo não é uma condição única, mas sim um espectro de condições, com cada indivíduo apresentando um conjunto único de traços e necessidades. Ou seja, o autista, ele é um indivíduo único. E você não pode comparar um autista com o outro. Ah, mas o meu filho faz assim. Ah, mas o meu filho faz assado. Não é assim. Cada autista, ele reage, ele usa um jeito de ser, dependendo para as suas necessidades. Tá? Níveis de suporte. Eu aprofundei essa pergunta aqui, número 2, porque o autismo hoje é chamado de TEAH, com manifestação de diversidade, com níveis de suporte, que o suporte para o autismo pode variar significativamente, desde apoio mais intenso até aquele com nível de funcionamento mais alto. E mudanças de diagnóstico, a mudança do termo autismo para TEA reflete uma evolução no entendimento do transtorno, passando de uma visão mais limitada para uma perspectiva mais abrangente de diversidade e dos diferentes níveis de funcionamento. O DSM-5, que é um manual diagnóstico e estatístico do transtorno mental, incorporou o conceito TEA. O CID é o 11. CID é o Código Internacional de Doença, englobando todos os transtornos e síndromes relacionadas. Qual a causa do autismo? Evidências indicam influências e alterações genéticas, com forte hiperbabilidade, mas trata-se de um distúrbio geneticamente heterogêneo, que produz heterodistúrbio geneticamente heterogêneo e heterogenicidade. São palavras difíceis, gente. É uma coisa muito complexa. Fenótipa, fenotípica, característica física e comportamentos mentais diferentes, tanto em manifestações como em gravidade. Ou seja, eles podem ter um grau exacerbado, né, de característica, ser uma criança que quando ela não é diagnosticada quando bebê, ela apresenta dificuldades. Quando vai crescendo, a dificuldade fica maior, porque passa a se tornar assim: ah, que criança chata, ah, que criança que não para quieta, ah, que criança que não dá um tapa
tapa na bunda dessa criança, entende? Pessoas que não têm entendimento do que é o autista. O autista, ele não é uma criança normal. O que é o normal? Uma criança que hoje em dia é muito difícil você falar uma criança normal, que hoje em dia as crianças não estão normais, né? Você responde pai e mãe, manda pai e mãe para qualquer lugar, xinga, não respeita os mais idosos e tudo mais. Mas o autista é exacerbado. Ele se joga no chão, ele grita, ele tem comportamentos agressivos, às vezes eles precisam até mesmo ser internados, né? Então, é uma característica do autista. O autismo é um distúrbio do neurodesenvolvimento cuja etiologia ainda é desconhecida, ou seja, a gente não sabe o porquê do autismo, a gente não conhece, e é transmitido por ambos os pais, porque geralmente quando uma criança nasce com algum tipo de problema, a família do papai, a sogrinha, geralmente, fala assim, meu filho é normal, isso aí deve ser da família dela, né? Culpa sempre a mãe é sempre culpada. Geralmente, quando a criança nasce com um problema de autismo, de síndrome de Asper, que eu falei semana passada, Flavia? Alzheimer. De Alzheimer. Alzheimer também não é criança, né? Mas já nasce. Tudo querem culpar a mãe. E geralmente o pai se manda, né? Ele dá, às vezes ele dá ele acha que dá o dinheiro, ele tá ajudando. Ele não tá ajudando não, sabe? É a obrigação dele dar o dinheiro. Ele estaria ajudando se ele desse o suporte físico, mental, entendeu? E espiritual também para essa mãe cuidar dessa criança. Porque a mãe precisa de suporte. A mãe precisa de suporte psicológico, a mãe precisa de tratamento psicológico, de tratamentos com outras mães, de aprendizados, de comportamentos, de saber o comportamento de outras crianças para poder levar para a vida dela, para poder enxergar melhor o que está acontecendo com o filho dela. É tudo muito complexo o autismo. Quais os sintomas do autismo? Dificuldade de comunicação, atraso na fala, ecolia, que significa repetição de palavras ou frases sem contexto. A ecolia, ecolia, é o nome, ecolia. Ecolalia. Olha, Cristina, dei direito. É porque a minha letra é miúda, gente. Olha, a minha letra é miudinha. Aí eu confundo. Ecolalia. Ecolalia vem de eco. Então, repetição de palavras. Ecolalia. Repetição de palavras ou frases com contexto, sem contexto. Dificuldade em iniciar uma conversa e manter diálogos. Comportamentos repetitivos, estereotipatias motoras, com movimentos repetitivos, balançar a mão, aí fica balançando a mão o tempo todo, bater os dedos, ritualização, necessidade de seguir uma rotina específica. Oi, aqui é da rádio. Eu vim ver com o João Branco, ele chegou? Não, só 2h30. Oi, mas com 1h30.
sensibilidade sensorial, hipersensibilidade, reações exageradas a estímulos como luz, som e texturas, hipossensibilidade, insensibilidade a estímulos como não sentir dor. Às vezes o autista ele não sente dor e aí ele tem o ímpeto de se jogar, de se jogar no chão, de levar tombo, de virar cambalhota, de pegar coisas, objetos que possam machucar ele, e ele não tem medo. Ele não tem medo. Assim como existem os que têm medo, que têm hipersensibilidade, né? Interesses específicos, tem um foco intenso em certos tópicos específicos, conhecimentos detalhados, ele às vezes ele quer saber. A gente tem um priminho que é autista, ele tem um foco ligado a tudo quanto é brinquedos de montar, principalmente coisas de dinossauro. Olha, ele sabe todos os nomes de dinossauros existentes na face da Terra que já houve. E ele monta e desmonta todos os dinossauros. Você pode misturar todas as peças de todos os dinossauros. Ele vai pegar uma por uma e ele vai montar os dinossauros todinhos perfeitamente. Falta de contato visual, dificuldade de entender emoções alheias e sentimentos. Tem essa dificuldade de olhar olho no olho. Às vezes a mãe quer que o filho olhe olho no olho. E isso, mãezinha, com o tempo você vai conseguir. Não desiste não, tá? Não desiste não, porque com o tempo você vai conseguir. Porque com o tempo eles passam a ser, não digo os de grau severo, né? Porque existem os graus. Os de graus mais leves, moderados, eles são amorosos, eles são carinhosos. Quando você consegue quebrar a barreira, quando você consegue entrar no mundinho deles, eles são as pessoas mais carinhosas que vocês possam imaginar. Assim, nós fomos nas férias na casa de uma amiga nossa e ele não chega e não fala com ninguém, né? Aí eu comecei a brincar com ele, brincar do jeito que ele gosta de brincar de jogar as coisas, isso, aquilo outro. E passou um tempo, a gente se reencontrou, ele lembrou da brincadeira que a gente fez e veio fazer a brincadeira comigo, mas antes ele veio me dar um beijo e falou: vamos brincar de novo? Para você ver que tem jeito, tem carinho, tem amor. É só ter paciência, ter muito carinho. Eles geralmente têm estas restrições alimentares, são seletivos com o alimento. Tem uns que só querem comer macarrão, feijão, só querem tomar todinho, só querem comer pão com não sei o que, só querem tomar café, tem uma alimentação super restrita. Isso vocês têm que trabalhar muito com eles, e apresentando alimentos diferentes, e apresentando para ele poder crescer com saúde, com uma boa alimentação. Tem fascinação por certos objetos, prefere brincar sozinho. É aquilo que eu falei do dinossauro, né? Ele adora dinossauro e ele adora brincar sozinho com os dinossauros dele, ou então na televisão com os desenhos dele. Ele tem uma dificuldade, o autista tem uma dificuldade de criar histórias imaginárias ou brincar de faz de conta. Ele é pouco empático. Ele é uma criança que, se tiver outra criança no ambiente, não importa. É ele e ele, né?
e tudo bem. Se brincar com ele, se chegar para brincar com ele, se ele estiver mais adaptável, se ele estiver mais disposto, ele até brinca. Mas se não, é ele brincar com as coisas dele e a outra criança não está nem aí. Tem dificuldade na linguagem não verbal, tem gestos incomuns das mãos ou do corpo, os atípicos, fala sem variação de tom, ou seja, ele costuma falar num tom sempre no mesmo tom. Pá, 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 pá. Ele não altera o tom dele. Tem talentos específicos, tanto que você vê que tem jogador, por exemplo, o Messi é autista, o Elon Musk é autista, né? E são superdotados. Então, mãezinhas, paizinhos, não percam a esperança, seus filhos não estão jogados fora, não estão não. Tem muita chance aí para eles, tá bom? Tem talentos específicos em certas áreas como matemática, música. Eles são ansiosos com mudanças, com desconforto, com alteração da rotina. Eles ficam ansiosos se vai haver uma mudança, que o autista tem que seguir uma rotina. Aí muda a rotina dele, eles ficam ansiosos, eles ficam alterados, né? Aí vocês têm que focar eles para outra rotina, inverter um pouquinho. Preferem saber o que esperar para se sentir seguro. Eles querem saber o que vai acontecer para saber se vai dar certo ou não se vai dar certo. Tem dificuldade de demonstrar emoção através do rosto, movimento do corpo, corporais que não seguem padrões convencionais. Eles fazem movimentos que não é convencional, né? Vai ficar se batendo pé, chutando cadeira, dando peteleco, fazendo gestos que você fala, se a criança está fazendo esses gestos assim, não fica quieto. Às vezes eles não têm falta de medo, não reconhece o perigo, requer atenção para a sua segurança. Agitação ou agressividade, ou autoagressão. Eles também se agridem, né? Mais tarde vai falar se auto-afligir. O que é síndrome de Asperger? É um estado de espectro autista, geralmente com maior adaptação funcional. Pessoas nessas condições podem ser desajeitadas em interações sociais e ter interesses em saber tudo sobre tópicos específicos. Ou seja, a síndrome de Asperger é uma síndrome do autismo mais branda. Eles exigem um treinamento de comunicação e terapia comportamental. Podem ajudar pessoas com síndrome a aprender a conviver melhor. O comportamento que é a agressão, a automutilação, comportamento antissocial, compulsivo, gritos, hiperatividade, impulsividade, inquietação, isolamento social, movimentos repetitivos de palavras e ou ações, são comportamentos que o síndrome de Asperger tem também, mas são um pouco mais brandinhos do que o autista severo. Os músculos, a incapacidade muscular de coordenar movimentos, a má condição motora, tilt ou falta de jeito, o humor
eles sempre são ansiosos, apreensivos, apresentam momentos de raivas e solidão. É comum depressão, dificuldade de aprendizagem, gagueira, interesse acentuado em número limitado de coisas, pesadelo ou sensibilidade a som. Tratamento: terapia, treinamento de comunicabilidade, ajuda a conviver melhor. Grupos de apoio, que são os feedback, que são grupos de controle de batimentos cardíacos corporais, de ondas cerebrais e respiração. Pressão arterial por meio de monitoramentos e sensores. Terapia cognitiva, psicoterapia, respostas emocionais a pensamentos negativos associados a um distúrbio psicológico. Eles têm pensamentos negativos, por isso que tem a automutilação. Eu não sirvo, eu não presto, eu tô triste, eu tô ansioso, eu tô chateado, e eles se cortam. Isso o síndrome de Asperger tem, e também o autismo, né? São duas vertentes de autismo. O controle da raiva é a prática de concentração e uso de mecanismo de enfrentamento e prevenir contra os fatores desencadeantes e minimizar as exposições emocionais destrutivas. Ou seja, a gente tem que controlar a raiva deles quando eles estão com raiva, sentar, conversar, explicar, né? Procurar estar sozinho com a criança, explicar, perguntar para a criança se o que ela está fazendo é certo, se o que ela está fazendo é errado ou é certo, como ela pode agir, como ela não deve agir, se é certo ela gritar com a mãe, gritar com o pai, se é certo ela quebrar um brinquedo, se é certo ela se machucar ou não. Tudo é a base da conversa, tudo é a base da psicologia. Uma psicoeducação, aprendizado da saúde mental, que também serve para apoiar e valorizar a autonomia aos pacientes. Quanto mais terapia, quanto mais apoio, quanto mais tem tratamento de fonoaudiologia, tem tratamentos de psicoterapia, tem geralmente uma atividade física, né, que é bom o autista fazer, terapia familiar, um aconselhamento psicológico para a família, para resolver conflitos, né? Porque às vezes a mãe carrega tudo sozinho e não pode, ela tem que ter pessoas para poder compartilhar o que está passando, resolver conflitos, comunicação e ter mais eficaz. A análise do comportamento aplicado é um método de ensino que ajuda a criança autista a aprender habilidades sociais importantes, incentivando o comportamento positivo. É aquilo que eu falei. É psicologia, é conversa, nada de alterar o tom de voz com ele, não adianta. Você não vai falar mais alto que ele não vai permitir. Ele vai querer falar mais alto que você, aí ele vai ficar mais agressivo. Tudo isso é muito importante. Terapia em grupo, com pacientes. Existem graus diferentes de autismo. Existe o leve, que tem dificuldades em situações sociais, comportamento
restritivo e repetitivo, mas geralmente consegue ter uma vida relativamente independente. O moderado, que tem dificuldade mais significativa na comunicação, na interação social e comportamentos restritos e repetitivos, necessitando de um suporte moderado, ou seja, o moderado sempre precisa de alguém para estar ali chamando a atenção, puxando ali um pouquinho, não é por aqui, é por ali, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E tem o severo, que comunicação, interação, comportamento é restritivo, é repetitivo, necessita de suporte substancial, Cristina, você está errando muitas palavras em suas atividades e atitudes diárias. Ou seja, esse aqui, o severo, ele realmente tem que ter uma pessoa 24 horas, pessoas, não uma pessoa só, 24 horas tomando conta dele, para que ele não se machuque, não machuque outras pessoas, tá? Como é confirmado o diagnóstico de autismo? É feito através de uma avaliação clínica que envolve a observação do comportamento do indivíduo, entrevista com familiares, teste específico, é um teste de escala, um questionário preenchido pelos pais a respeito do comportamento, interação, comunicação, linguagem da criança. Com que idade é feito o diagnóstico? Por volta de 2 aos 3 anos, mas existem sinais desde bebê. Então, mamães, preste atenção nos seus bebês. Tem bebês que já apresentam desde o nascimento mesmo. É bem característico. Quem trabalha na área de saúde nota a característica de um autista, assim como nota a característica de um síndrome de Down, que a família às vezes não nota. Quais são os 10 pontos do TEA? Dificuldade na comunicação verbal e não verbal, barreiras na interação social, comportamento repetitivo ou restritivo, sensibilidade sensorial, fascinação por padrões ou objetos específicos, dificuldade na compreensão e expressão de emoções, problemas na coordenação motora, dificuldade em fazer amigos, interagir com outras pessoas, hiper ou hipossensível a estímulos sensoriais. São esses 10 pontos do autismo. Quais são os testes para identificar o autismo? É feito clinicamente com base na avaliação comportamental em entrevista com familiares. Não há exames específicos. Existem testes que são do Austin Diagnóstico, que constitui de uma entrevista estruturada com os quais Estou no ar. abordando a interação social, a comunicação e o comportamento. Tá bom, desculpa. Existe a escala de Wechsler, não verbal da inteligência. Avalia a capacidade intelectual não verbal, sendo útil para a criança com dificuldades de linguagem. Teste infantil de memória, para avaliar a memória de curto prazo, especialmente as componentes fonológica e
visoespaciais. Me desconcentrou. Quais são os testes? ABA. ABA é uma terapia comportamental ensinando habilidades e reduzindo comportamentos problemáticos. Escala do ADOS avalia comportamento social, comunicação, interação e brincadeiras. Escala MCHAT, questionário para os pais das crianças pequenas. Teste neuropsicológico, avalia a habilidade cognitiva, social e comportamental. Escala QA, questionário do autismo, perguntas sobre o comportamento, crença e experiência típicas de pessoas com TEA. Teste de preferência ajuda a identificar itens que atraem o indivíduo para utilizá-lo como reforço. Como é feita a anamnese para o autista? Envolve entrevista com os pais ou cuidadores, focado em marcos de desenvolvimento, interações sociais, comunicação e comportamentos repetitivos ou restritivos. Identificar queixas principal. O familiar se queixa de atraso na fala, difícil sociabilização, comportamento repetitivo. Antecedentes. Explora a gestação, parto, desenvolvimento nos primeiros anos de vida, buscando sinais de alerta. Marco de desenvolvimento. Avalia marcos de desenvolvimento, como sustentar a cabeça, engatinhar, falar, é crucial para identificar possíveis atrasos. Quais são os 5 pilares do autismo? Dificuldade na comunicação e interação social, comportamento repetitivos e restritivos, sensibilidade sensorial, dificuldade na adaptação a mudanças, interesse intenso e restrito. Quais são as 7 características do autismo? Dificuldade em interação social, dificuldade na comunicação, comportamento repetitivo ou restritivo, sensibilidade sensorial, interesses e atividades restritos, dificuldade de entender emoções, problemas de coordenação motora. Quais são os 5 sinais do autismo? De novo. Dificuldade na comunicação verbal e não verbal, dificuldade na comunicação social, padrões repetitivos no comportamento, sensibilidade sensorial, dificuldade na adaptação à mudança de rotinas. Quais são os 3 TEA, ou seja, autismo? É o leve, o moderado e o severo. O que é ProTEA-R? É um sistema de avaliação interdisciplinar utilizado para rastrear a presença de comportamentos típicos do TEA em crianças entre 24 a 60 meses de idade. O primeiro diagnóstico do autismo foi feito pelo Leo Kanner em 1943. Ele descreveu um grupo de crianças com dificuldades de comunicação e interação social que mais tarde foram reconhecidos como autismo infantil. O autismo antigamente se estendia como tal, frequentemente mal compreendido e tratado. Acredita-se que o fator é psicológico, relacionado a defeitos maternos ou personalidade do pai.
A interação era mínima ou inexistente. As pessoas eram negligenciadas ou institucionalizadas como retardadas ou doentes mentais. Isso aqui foi um complemento que eu fiz, que eu quis saber quando foi descoberto o primeiro autista, né? E aí eu descobri quem descobriu o autismo, que foi o Léo Kanner. Então, aquilo que eu falei, as pessoas não sabiam a doença, tratavam como se fossem retardados e já culpavam a mãe, né? O problema era da mãe, ou da personalidade do pai, e o que faziam? Internavam essa criança como um retardado ou simplesmente deixavam ela de mão. Tratavam ela como se ela não existisse. Ela não existe. Dá comida, bota roupa, faz isso, faz aquilo, mas não é interessante. Não é interessante. Flavinha, tem alguém algum recado? Temos. Podemos? Pode. Vamos lá. Marcelo Júnior, de Roma, Itália. Marcelo, beijo. Cris, sou fã dos seus programas. Obrigada, meu amor. Você é linda falando e ensinando. Adoro. Obrigada. Sou um homem romântico também. Também sou. Estou curtindo muito o seu programa, as suas entrevistas e as suas reflexões. Obrigada. Beijos no seu incrível coração. Obrigada, meu amor. Para você também. Tudo de bom aí. Filomena. Deus todos os dias por estar aqui, por estar com vocês, por participar desse programa. Eu agradeço a Deus por ter posto a Flavinha na minha vida, Francis na minha vida, a Rádio Arte Show, que foi um divisor de águas na minha vida. E eu tenho muito que agradecer, muito que crescer, entende? E eu quero que vocês, eu vou lançar um desafio agora para vocês aqui, a partir de junho, finalzinho de junho, vamos botar assim, mas vocês podem mandar antes, mandem para Flavinha. Qual é o seu telefone mesmo, Flavinha? 21 9 80 29 8421. 8421. Teses que vocês queiram saber. O que vocês querem saber para fazer esse bate aqui, porque a gente vai passar por uma transformação aqui no programa e eu vou ficar aqui no programa tete a tete. Então, eu queria que vocês me mandassem temas para que eu falasse, né? Mas com antecedência, porque eu gosto de estudar, eu gosto de ir a fundo para poder passar para vocês uma coisa verídica. Eu não gosto de achismo, né? Eu sou da parte da área de saúde, mas eu gosto de estudar sobre tudo. Eu gosto de... Eu também sou coisas de construção, maquiagens, beleza, tudo. Temas, enviem temas, perguntas, façam questionários, enviem para a Flavinha, ela vai passando para mim, eu vou fazendo, eu vou selecionando, e aí a gente vai, enquanto vai passar um tempinho, a gente vai fazer esses tópicos. O programa vai passar por essa mudançazinha assim, desses 2 dias, assim, na quinta e na sexta-feira, por um mesinho, 2 mesinhos, assim, aí a gente vai ter que ficar assim, cara a cara, eu e você, você e eu, você e eu e você, tá bom? Então eu quero que vocês me enviem questionário que vocês querem saber, que eu vou procurar, eu vou saber, e eu quero também que vocês enviem de onde vocês são, que eu quero saber da cidade de vocês,
qual é a cidade de vocês. Por exemplo, Nepal fala muito comigo. Eu vou estudar Nepal, vou saber a característica do Nepal e eu vou falar aqui no programa sobre Nepal. Nepal, estejam preparados, porque eu vou falar sobre vocês, porque vocês estão aqui 100% comigo. Então, outras capitais, outras cidades, outros locais, de onde for, fala assim, fala da minha cidade, tal. Aí eu vou estudar e vou falar. Só não vou falar a língua porque eu não sei falar, ou sei outra língua por ser português, ou eu sei falar, que eu tenho esse au desde mais de 20 anos. Entende, tá bom? Eu quero agradecer muito a Deus, porque sem Ele eu nada sou, sem Ele eu nada posso. E Ele ontem me abriu assim, rasgou um véu que estava dentro de mim, que eu estava me achando incapaz de algumas coisas, e Ele rasgou esse véu de uma tal maneira, sem que eu abrisse a boca, sem que eu chorasse, e me fez ver que eu sou realmente capaz de fazer as coisas, porque a minha capacidade, a minha sabedoria vem do alto, vem de Deus. A minha inteligência é Ele que me dá. Tudo que eu faço é para Ele, por Ele e para a honra e glória dEle. Aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando de fé, porque o homem, ele vive de fé. Se não tem fé, não existe mais nada. Então eu agradeço a vocês, agradeço a todos vocês da Rádio Art Show, daqui do Kauai. Quero agradecer a Flavinha, minha irmã, que vai passar, que já está curada, em nome de Jesus. E obrigada a todos e até semana que vem, com a graça de Deus. E meu telefone, 21 933 005 668. Eu sou Organize, precisando de ajuda em organizar a sua casa, sua vida, pode me chamar, que eu estou à disposição de vocês. Mil beijos e agradeço muito, muito, muito. Beijos. Beijo, Francis. Beijo, Rafael. Tchau, tchau.